Isso aí, meus amigos e minhas amigas. Depois de falar de Tulsa King, a série com Sylvester Stallone, o link tá aqui embaixo, tá aqui, tá por aqui em algum lugar, vou deixar na descrição também. Vamos falar de Fubar, porque essa é a série do Arnold Schwarzenegger. Afinal, se falamos de uma série de um grande astro de ação dos anos 90, temos que falar do outro também. Afinal, anos 90 era isso. Rocky de um lado, Arnold Schwarzenegger do outro, Stallone de um lado, Stallone Cobra, Exterminador do Futuro, Predador, era uma rinha, era uma completa briga ali de audiência, briga de popularidade, briga de cinema, né? De blockbusters com testosterona, com caras fortes brigando por algum objetivo em comum ou não tão comum assim. Pois bem, como já falei de Tulsa King, elogiei bastante, vale a pena dar aquela conferida, assinar o canal, acionar o sininho, tudo isso, no vídeo da semana passada. Então, falar de Fubar aqui é um pouco assim, é diferente, porque Tulsa King tem um roteiro, tem uma história, tem uma coisa legal de acompanhar, e é o Stallone meio que tentando fugir do lugar comum, né? Saindo do astro de ação básico para um cara um pouco mais cheio de camadas, que está envolvido com a máfia, que tem problema de família. Enfim, tem várias outras camadas ali naquela história de Tulsa King que te prendem e que fazem com que a gente fique ali torcendo pelo personagem. Já em Fubar é meio que um True Lies, assim, uma comédia de ação que não é tão empolgante assim como o Tulsa King, que não é tão violenta até, embora tenha ali sua pitadinha de violência, eu vou falar disso mais pra frente, mas Fubar ela não entrega tanta coisa. A gente fica super ansioso e curioso para ver uma série, afinal a primeira série do Arnold Schwarzenegger em toda a carreira, e agora ele é o chefe dos filmes de ação da Netflix, então ele tem esse cargo, pseudo cargo ali, porque de ação ele entende, então a gente fica sempre curioso para ver qual vai ser, né? Qual vai ser de Fubar, a volta do Schwarzenegger para os papéis de ação aí numa série, né? São 8 episódios de basicamente 40, 50 minutos cada um, que nos contam a história de Luke Brenner, um cara que adivinha só o plot. Ele está se aposentando da CIA, mas ele tem que percorrer ali uma última missão antes de ter a sua bela aposentadoria e tentar reconquistar a sua esposa, que afinal ele está separado, em função das grandes coisas, das grandes desculpas que ele teve que dar a vida inteira para ela durante a sua carreira na CIA. E nessa última missão, isso é contado logo no primeiro episódio, ele encontra quem nessa missão? Ele precisa lá fazer a extração de um agente que vai ser descoberto. E qual não é a sua surpresa? Ele vê que o agente que ele precisa levar embora é a filha dele, que ele imaginava ser uma grande violinista e super puritana pessoa que, enfim, seguia todas as regras da sociedade e não estava ali bebendo, fumando, batendo em alguém ou mesmo sendo uma agente infiltrada da CIA. Então é esse plot que a gente vê, essa mistura de última missão, que é uma coisa super clichê nos filmes de ação, às vezes funciona, às vezes não funciona, e essa questão familiar, afinal eles se descobrem e eles percebem que eles mentiram um pro outro a vida inteira. Como eles mentiram um pro outro a vida inteira, sendo que os dois trabalham na CIA no mesmo lugar e não sabiam, não me pergunte como. Mas são esses probleminhas de roteiro que a gente vai captando conforme a série vai andando. É claro, se a gente vai super despreocupado, super sem critério nenhum na série, a gente acompanha, vai, flui, não é assim uma tortura. Mas se você tá ali querendo algo a mais, querendo uma produção um pouco mais caprichadinha, aí sim a gente torce o nariz para várias coisinhas. E também para cenas de ação. Afinal, nosso ídolo, Arnold Schwarzenegger, é difícil falar assim, né, numa vez só, ele tá lá com seus 75 anos, né? Ele não tem lá aquela mobilidade, né? E as cenas de ação são super rebuscadas, eles querem fazer com que ele seja um cara super forte e ágil ao mesmo tempo, então às vezes não funciona muito bem. A gente vê cortes de câmera e cortes de dublês que passam para ele que não funcionam muito bem. Tem ali, como eu falei antes, uma pequena violência ali, ele tem um golpe que todo mundo reconhece que ele corta o pescoço das pessoas, então mostra um pouquinho disso, mas não chega a ser nada muito gore, não. Mas tem esse problema da ação que às vezes ela é meio robótica, que às vezes ela é meio forçada e que às vezes a gente vê a costura dos cortes de câmera para trocas de dublês, que é obviamente uma coisa super normal de se usar em Hollywood. Então, mas o problema é o mecanismo, é a fluidez dessas cenas que a gente vê e a gente percebe muito claramente esses cortes, né? E às vezes a gente tem uns tiroteios super deslocados, parece que a geografia do lugar ela não tem muito critério quando tem a câmera aberta ou quando tem a câmera fechada, então eles usam de qualquer jeito, meio que, azar, é meio comédia mesmo, vamos fazer meio toscão aqui, e vai passar e as pessoas não vão nem perceber, né? Mas dá pra perceber sim, e são algumas falhas que a série tem, né?
Além disso, a gente tem, importante falar, a Emma, filha do Arnold Schwarzenegger, ou Emma Brenner, filha do Luke Brenner, é interpretada pela Mônica Bárbaro, que fez lá uma ponta em Top Gun. Ela fez uma coadjuvante bem legal, ela era Phoenix. Aliás, se você não assistiu Top Gun ainda, por favor, né? E ela é muito competente também. Os dois são os grandes astros e eles orbitam bem durante toda a série. Eles entregam o que a gente precisa que eles entreguem. Assim, os dois são muito bons mesmo. Mas o roteiro não é legal, as piadas não são boas. E, obviamente, a gente tem aquela dupla cômica que tá ali pra quebrar o gelo, fazer piada toda hora. Cara, esses não funcionam. Pra mim, são personagens que não funcionaram mesmo. E aí é óbvio que tem o Nerd Geek que vai ali ficar toda hora dando alguma referência nerd pra gente tentar simpatizar com ele. Mas não. Ficou forçado, não ficou orgânico, não ficou fluido. Então, as referências não são lá tão importantes ou tão interessantes pra se escalar nessa série. Assim, não comprei esse personagem. Enfim, várias coisinhas ali que poderiam ser melhor trabalhadas, mais caprichadas, que a gente fica ali torcendo o nariz, que, podia ser melhor. Nosso amigo Arnold Schwarzenegger merecia uma série melhor mesmo. Então, no fringir dos ovos, no quebrar dos ovos aqui, eu não gostei da série, realmente eu não gostei. Ela tem seus momentos? Tem. Tem o Diego Luna também, que esteve recentemente em The Last of Us como o principal vilão. Tem um gancho para uma segunda temporada, obviamente. Eu imagino que eles já tenham até gravado essa segunda temporada, porque hoje em dia os programas já são meio fechadinhos. Mas não sei, não gostei da série, achei que faltou muita coisa, não fez jus ao porte do Arnold Schwarzenegger, embora sim os grandes lances, os grandes momentos da série são com ele e com a Mônica Bárbaro, ali trocando figurinhas e tendo um relacionamento ambíguo entre pai e filha e se descobrindo em uma nova situação da vida e uma nova possibilidade de como se relacionar entre eles e entre a família também. A série ainda tem um plot secundário bem familiar e bem de drama, assim, que tira um pouco do peso também da própria série. Acho que se eles ficassem focados em missões e ação, as coisas seriam mais interessantes. Mas tem ali uma pitadinha de drama familiar ali para tentar que a gente se comova com algum outro personagem, que para mim também não comprei, não gostei da ideia. Enfim, várias coisinhas ali, vários probleminhas que poderiam ser melhor desconstruídos e que acabaram não elevando a série ao tom que ela poderia ter. Então, nessa briga entre Tulsa King e Fubar, fique, obviamente, com o Tulsa King, que o nosso amigo Stallone tá mandando ver. E é muito mais legal de acompanhar. Mas é isso. Faltou a nota? Faltou a nota. A nota para Fubar, porque nossas notas sempre de 0 a 5 estrelinhas aqui é 2. 1,7. 1,7. É isso, 1,7. Não vai chegar em 2 estrelas, não, porque foi um pouco martirizante acompanhar esses 8 episódios, que também são um pouco longos, não precisavam de 40, 50 minutos, fazia em meia hora e tu resolvia sem gordura, sem barriga, daquele jeito que ficasse mais fluido, mais orgânico, mais dinâmico e mais interessante. Então é isso. Não foi a melhor experiência da Netflix no ano, de longe. Então, 1,7 para Fubar. Então não se esqueça de assinar o canal, acionar o sininho, curtir a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.